Corinthians! Corinthians! E seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, ao podcast Card Corintiano. E no episódio de hoje temos muita informação sobre o nosso Coringão. Tem o rescaldo do empate da noite desta quarta-feira contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, o solo sagrado de Itaquera, o protesto realizado no Parque São Jorge e muita análise de nossos comentaristas. Se você já é ouvinte assíduo do Card Corintiano, já sabe, né? Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Siga-nos em todas essas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu tenho reparado que estamos com uma visualização interessante no YouTube e no TikTok, uma quantidade de visualizações. Mas as curtidas e o gostei do TikTok estão ficando bem abaixo. Então você que está ouvindo agora esse episódio no YouTube, curta! Você que está no TikTok, dê aí o seu gostei. Ajude-nos a levar as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista para mais fiéis torcedores. Esta quinta-feira foi quente, foi dia de protesto no Parque São Jorge organizado pela Gaviões da Fiel. Ainda nesse episódio, traremos todos os detalhes do movimento pacífico da torcida corintiana. Mas antes, vamos falar de campo e bola. Na noite desta quarta-feira, o Timão empatou em casa no solo sagrado de Itaquera em 0-0 diante do Cruzeiro, líder do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Corinthians terminou a 16ª rodada na 11ª colocação, com 20 pontos. O destaque da partida foi Rodrigo Garro. Perguntado ao final da partida, o meia argentino se esquivou se a política influencia ou não a atuação da equipe. Estoy aquí para falar do futebol, não de política. A verdade não me interessa a política. O Card Corintiano é informação e análise. Para falar sobre o empate do Timão, vem ele, que não aparecia há algum tempo por aqui. Será que a baleia o engoliu e não queria devolvê-lo? Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis. Bom, aqui é Gustavo Jonas, diretamente de Botucatu, São Paulo. Estou em viagem e vim comentar sobre... Não, peraí. Aqui é Gustavo Jonas, o homem que nem a baleia quis, diretamente do interior. Eu comecei sem o meu bordão, né, gente? Vocês entendem. Bom, eu achei que era um outro jogo que eu ia vir falar sobre uma receita de purê de batata, mas não. Dessa vez o Corinthians mostrou consistência, jogou bem. Os primeiros minutos foram apavorantes, né? Com o Charles e o Gustavo Henrique dando uma cabeçada um no outro. Aí eu falei, puta, vai ser um daqueles dias. Mas depois disso o Corinthians acertou, né? Destaque para mim na partida foram o Bidu e o Rodrigo Garro, né? Memphis Depay apareceu um pouquinho ao final da partida. A gente conseguiu... A nossa zaga foi muito bem, o André Ramalho também jogou muito bem, o Gustavo Henrique jogou sério. Botamos a bola pro mato quando precisava. Quando fomos pro ataque com pouca efetividade ainda, né? A falta que o Alberto faz, o Thales Magno, mas um jogo pavoroso, né? Mostrou mais vontade, se dedicou mais, como todo mundo, mas mais um jogo pavoroso. E só agora eu percebi que eu tô mandando no lugar errado, mas o Guilherme que se ajeite, né? E a gente vai levando assim. O Corinthians empatou em casa, o que não é um mau resultado pelo jeito como o Cruzeiro vem jogando, pelo jeito como o Cruzeiro vem construindo. E é isso. Tá aí o meu pós-jogo de Cruzeiro 0, Corinthians 0. O Cruzeiro também pouco mostrou, as defesas não tiveram muito trabalho, né? Só o final da defesa do Cruzeiro teve trabalho com
com algumas bolas jogadas na área do Memphis Depay, um chute que o Cássio pegou no ângulo, né? Nosso ex-goleirão aí, nosso ídolo. E é isso, fica um abraço para todos vocês ouvintes aí, menos pro Lagartixa Albina. Agora vamos a Charlotte, na Carolina do Norte, Estados Unidos. É de lá que fala Luan Rocha, o Lagartixa Albina. Fala aí, Lagartixa Albina. Aqui de Charlotte, North Carolina. Também conhecida como a Carolina do Norte. Vocês conhecem a Carolina do Norte. Carolina. Bom, o jogo foi 0-0, mas teve uma mudança de atitude no time. O time pelo menos brigou. Foi um jogo que poderia ter sido 1-0 para o Corinthians se não fosse milagres feitos pela defesa do Cruzeiro, assim como o Cássio, que estava jogando contra nós. Teria sido muito bom ter feito gol no Cássio, mas não foi dessa vez. E o Gigante fez defesas que ele não estava fazendo no Corinthians, né, senhor Cássio? Antes do senhor ter saído do time, você defendia caindo dentro do gol. Ah, tudo bem. O jogo foi bom. O Cruzeiro tem o melhor ataque do Brasileirão. Tem a melhor defesa e lidera o Campeonato Brasileiro. E os caras vieram com sangue nos olhos. Que a gente quase tomou um chute fora da área que o nosso goleiro Hugo salvou. E a nossa zaga foi bem. O Gustavo Henrique, que deu uma cabeçada no Charles, sangrou o jogo inteiro. E toda vez o juiz olhava pra ele e falava assim: ó, a camisa tá com sangue. O que eu vou fazer? Vai lá. Ele ia lá, fazia o curativo e voltava. E agora? Vai lá, faz o curativo, volta. E agora? Vai lá, faz um curativo, volta. Eu acho que pelo menos umas 4 vezes o Gustavo Henrique teve que fazer um curativo com a touquinha dele para não ter sangue na camisa, trocou de camisa. Regras da FIFA, temos que obedecê-las, né? Infelizmente é isso. Afinal de contas, não tem mais pugilismo no futebol. E o nosso Gustavo Henrique Roque Balboa fez um bom trabalho na defesa do Corinthians. Outro destaque foi o nosso capitão Garro. Ele, capitão, o capitão mesmo. O Garro comandou muito bem o jogo e parece que a atitude do time foi melhor. E eu diria o seguinte, cozinheiro Dorival Júnior, nosso DJ, bota o Garro de capitão. Que até mesmo o holandês baixou a cabeça. A atitude do Memphis foi melhor, apesar de que o cara, não sei se seja a falta do Yuri ou se ele simplesmente tá um pouquinho desanimado. Deu porrada o tempo todo, que eu gostei de ver, mas deixou a desejar em alguns lances, mas não foi ruim, fez um bom jogo. Achei que Memphis brigou apesar de suas limitações. O cara não consegue correr mais que o zagueiro, mas tudo bem. Foi um jogo que ele participou e deu condições para o Corinthians chutar e finalizar as jogadas. Outro destaque é Bidão. Assim você não vai para a Europa. Eu gosto do Bidão, mas ele não tem jogado bem nos últimos jogos e não sei se é falta de whey protein, se é falta de força, tem que melhorar isso. Eu já faria uma batida de ovo maltino com ovo de codorna, mais feijão e whey protein para tentar ganhar uma musculatura, porque o menino tá magro e precisamos de músculos. E enfim, o jogo terminou 0-0. Sentimos a falta do nosso protagonista Wolverine Alberto,
que ainda está recuperando, deve voltar no jogo contra o Botafogo, quem sabe. O Capitão Garro vai ficar de fora, que tomou o terceiro amarelo, para nossa tristeza. E é isso, meus amigos. Jogo que pelo menos brigamos. Não jogamos bem, mas também não jogamos mal. Ficou naquele 0-0 e conseguimos defender com vontade, e é isso que importa. Ganhar jogo é muito bom, mas a atitude é essencial. O Corinthians não pode baixar a cabeça do jeito que ele fez contra o São Paulo. Minha gente, os caras são os nossos maiores fregueses. A gente vai ficar levando essa pecada toda vez que a gente vai lá no Morumbis? Pô, é chocolate todo dia. Todo dia não, desculpa, todo jogo no Morumbis. Os caras ficam dando chocolatinho pra gente e já tá enchendo o saco. E é isso aí. Um grande abraço pra todos vocês. Um beijo do Lagartixa. O Gustavo Jonas não quis me dar um abraço, mas eu vou dar um abraço nele suado e enfiar a cabeça dele debaixo do meu sovaco, porque eu gosto muito dele. Dentro da baleia mora mestre Jonas, desde que conquistou maioridade. Abraço e vai, Corinthians! Você que esperou até agora, vamos falar sobre o protesto que ocorreu na noite desta quinta-feira no Parque São Jorge. Nesta quinta-feira, a Gaviões da Fiel promoveu um protesto marcante em frente ao Parque São Jorge, sede social do Corinthians. A manifestação reuniu torcedores e membros de outras torcidas organizadas, como a Pavilhão 9, Estopim da Fiel e Camisa 12, e teve como foco principal o descontentamento com a atual crise política e administrativa do clube. A concentração estava marcada para as 19h10, mas torcedores começaram a chegar por voltas das 17h30. Logo nas primeiras movimentações, faixas com frases como "Fora Ratazanas" e "Reforma do Estatuto" foram estendidas próximas ao portão principal. O principal alvo foi o grupo político Renovação e Transparência. Ex-presidentes como André Sanches, Roberto de Andrade, Mário Gobi e Duílio Monteiro Alves, além do ex-candidato André Negão e do atual presidente afastado Augusto Melo, foram duramente criticados. A organizada levou 5 caixões representando esses nomes, com direito à coroa de flores, para simbolizar o fim da Renovação e Transparência, e até um boneco com a foto de André simulando enforcamento. A cena foi acompanhada por uma espécie de marcha fúnebre com fogos de artifício e leitura em alto-falante dos nomes representados. Antes mesmo do início oficial, a tensão aumentou com a intervenção da Polícia Militar, que ordenou a retirada das faixas da calçada após uma torcedora com camisa de organizada ser imobilizada dentro do clube. O episódio gerou revolta entre os presentes e exigiu a intervenção de Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico do Corinthians. Já com o horário da manifestação se aproximando, a Gaviões da Fiel chegou em peso, com faixas, instrumentos e palavras de ordem. As críticas não se limitaram ao passado. A diretoria interina, comandada por Osmar Stabile, além do atual elenco e comissão técnica, também foi alvo de protestos. Gritos como "Fora todo mundo, diretoria omissa, elenco vagabundo" foram ouvidos ao longo da noite. O presidente da Gaviões, Alê Domênico, discursou pedindo união da torcida para pressionar por mudanças e enfatizou a necessidade de uma reforma no estatuto. Ele declarou que este foi apenas o primeiro de muitos atos em defesa do Corinthians. Representantes de outras torcidas também se pronunciaram, reforçando o pedido de renúncia de Augusto Melo antes da Assembleia de 9 de agosto, data marcada para a votação do impeachment. O protesto foi encerrado de forma simbólica e incisiva, com a queima dos bonecos que representavam os dirigentes alvinegros. Anne Belletti, comentarista do Card Corintiano, traz um relato sobre o que ela pôde
pôde constatar dos protestos. Protesto no Parque São Jorge. O movimento corintiano hoje é marcado por um forte protesto contra a diretoria do clube, simbolizando por um enterro dos dirigentes. As evidências que sustentam essa conclusão são faixas e bandeiras com mensagens de protesto, incluindo termos como balanço destruído e antros, e acusações de corrupção envolvendo valores e nome de dirigentes. Uma faixa em particular exibe várias fotos dos dirigentes com a legenda "pela responsabilidade da diretoria". O ato de enterro. A imagem mostra um cenário montado para um enterro simbólico com caixões, isso mesmo, caixões e manequins vestidos com camisas sociais brancas e calças escuras. Um dos manequins especificamente está pendurado, simulando enforcamento. Coroas de flores, tipicamente usadas em funerais, também estão presentes. Discursos e nomes mencionados. O orador menciona explicitamente nomes como Roberto de Andrade, André Sanches, Mário Gobi Filho e Augusto Pereira de Melo, declarando que eles estão sendo enterrados hoje e acusando-os de enganar a torcida e de prometer mudanças que não se concretizaram. Nos vídeos contém também cânticos da torcida com palavras de ordem contra a diretoria, com frases como o hino do seu, que morra e vá para o inferno. Há uma grande aglomeração de pessoas, muitas delas vestindo camisas do Corinthians e segurando bandeiras, indicando uma mobilização significativa da torcida. Em resumo, o movimento corintiano hoje se apresenta como uma manifestação veementemente e visualmente impactante, descontentamento com a atual gestão do Corinthians e ex-dirigentes, expressando a frustração da torcida com a situação do clube. Deixo a minha pergunta aqui. Será esse um novo ato democrático? Uma nova escrita deixado pelo legado da democracia corintiana? O que você acha, torcedor? Vai Corinthians! Vai protesto! Muito obrigado por compartilhar com a gente seu olhar clínico, Anne. A revolta da torcida tem como pano de fundo uma série de escândalos e denúncias envolvendo ex-presidentes e a atual diretoria. André Sanches admitiu o uso do cartão corporativo do clube para despesas pessoais durante seu segundo mandato em 2020. O caso está sendo apurado pelo Conselho de Orientação, o CORE, que discute uma possível expulsão do ex-presidente do quadro associativo. Duílio Monteiro Alves também foi envolvido após o portal GE. Globo divulgar documentos com gastos pessoais no valor de R$80 mil em apenas 40 dias, utilizando o cartão do clube, bem acima dos 15 mil atribuídos a Andrés em uma fatura. Após a revelação desses documentos, o clube registrou um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento de arquivos internos. A denúncia cita possível violação da Lei Geral de Proteção de Dados e ainda se apoia no artigo 305 do Código Penal, que trata da subtração ou destruição de documentos públicos. Já Augusto Melo, afastado do cargo, se tornou réu na Justiça de São Paulo por conta do escândalo envolvendo a empresa VaideBet, antiga patrocinadora Master. A acusação envolve irregularidades no repasse da intermediação contratual. Sua situação será definida em Assembleia Geral no dia 9 de agosto, quando os sócios decidirão se ele será reconduzido ou definitivamente destituído da presidência. Parafraseando Boris Casoy, isto é uma vergonha. Agora parem as máquinas! Não é só de notícia ruim que vive o Esporte Clube Corinthians Paulista. Uma notícia de última hora. Na noite desta quinta-feira, Yuri Alberto renovou seu contrato com o Corinthians. O Corinthians bateu o martelo e anunciou a renovação contratual do Yuri Alberto. O novo vínculo com o Camisa 9 se estende até julho de 2030, 3 anos a mais que o acordo anterior que expirava em dezembro de 2027. A negociação foi conduzida pelo presidente interino Osmar Stabile ao lado do executivo de futebol Fabinho Soldado, conforme comunicado divulgado pelo clube.
O alvinegro, no entanto, não detalhou se houve mudança na multa rescisória, que segue estipulada em 500 milhões de reais para clubes do Brasil e 100 milhões de euros, aproximadamente 630 milhões de reais, para o mercado internacional. Mesmo sob radar de clubes europeus, Yuri optou por seguir no Parque São Jorge. O próprio jogador já havia sinalizado sua permanência no elenco para a sequência da temporada, reforçando o desejo mútuo de continuidade entre as partes. Reforçando, Yuri Alberto no timão até 2030. Não é para poucos! O podcast do Card Corintiano vai ficando por aqui, mas a gente não para! Nesta sexta-feira, às 21 horas, para mais ou para menos, a nossa equipe de live entra em campo em nosso canal no YouTube para debater todas as últimas notícias do mundo do timão. Protesto no Parque São Jorge, encontro dos organizadores da Safiel e a Gaviões, Augusto Melo réu no processo da Vaidebet e o pré-jogo entre Botafogo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2025. Então vai lá agora, se inscreve no canal do Card Corintiano, ative o sininho e participe com a gente! Gostou desse episódio? Reforçando, não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!